Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, pela vida do Lauro, pelas pessoas que vieram com ele lá de Brasília, que o Senhor possa abençoá-lo. Eu sei que a mensagem que o Senhor colocou no seu coração é a mensagem vinda do céu, e essa mensagem vai nos abençoar nessa noite. Eu sei que o Senhor está conosco aqui desde os primeiros momentos. Hoje foi um dia muito agradável e que o Senhor possa realmente derramar do Teu Espírito, Pai. As pessoas que nos visitam também possam ser abençoadas. Muito obrigado. E que o Senhor esteja com ele agora, nesse momento que ele vai ministrar a Tua palavra, Pai. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Eu sou o evangelista Lauro, sou líder de mocidade na Igreja Batista Ebenezer, em Taguatinga, Ministério do Pastor Jeová, e estamos aqui debaixo da aprovação e da cobertura espiritual dele. Ele nos abençoou para estar aqui e mandou um abraço para a igreja. Estamos comemorando o nosso 19º aniversário, uma festa lá, logo no dia de sábado, que era para o líder de mocidade estar lá, mas ele me liberou, porque Deus é fiel, amém? A minha proposta aqui hoje é trazer uma palavra que seja uma resposta de Deus para a sua vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 4. Quando eu recebi esse convite, falei com o Flávio, eu saí do meu quarto, contei para minha esposa do convite. Quando eu adentrei o banheiro, o Senhor disse assim: nunca desista dos seus sonhos. E eu achei que aquela palavra era para mim. Quando eu cheguei no quarto, comentei com a minha esposa, disse: não sei se é para mim ou se é o tema, vamos orar. Só que eu me distraí disso que eu tinha falado e daqui a pouco eu disse a ela: meu amor, você é o meu sonho que Deus realizou. E ela olhou e disse: acho que essa é a mensagem que você vai pregar, viu? E Deus confirmou, amém? Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 4, nós leremos do verso 6 em diante. Diz assim: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos ou conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Você pode aplaudir a palavra do Senhor Jesus. Queridos, texto bastante conhecido. Hoje vamos falar sobre nunca desista dos seus sonhos aplicado à sua vida sentimental. E eu gostaria de contar a você uma história de amor. Peço que você
me deu o melhor da sua atenção. João capítulo 4 nos mostra a história de uma mulher samaritana. Você sabe pela história que a Samaria saiu da divisão do reino de Israel com Judá, e o pessoal de Judá foi para um outro local, porque eles foram deportados para outro local, e ali houve uma mescla onde o povo de Deus se juntou em jugo desigual com pessoas estrangeiras. Então surgiu esse povo, os samaritanos. Esses samaritanos estavam em jugo desigual, por essa razão eles não entravam no templo para adorar. Por essa razão eles eram discriminados pelo povo judeu, porque ele não era mais um povo de uma linhagem pura, um povo que foi mesclado. Por essa razão essa mulher sofria muitas discriminações. E eu vim aqui chamar a sua atenção através desse texto para alguns pontos. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: a espiritualidade define a sua sexualidade. Vamos dizer juntos? A espiritualidade define a sexualidade. E igualmente a sexualidade define a espiritualidade. Como for a sua vida espiritual, também será a sua vida sentimental. Porque a sua vida espiritual é a sua vida sentimental com o noivo Jesus. Nós sabemos que o povo de Deus recebeu uma direção do Senhor para nunca se juntar com povos estrangeiros, porque dizia o Senhor: se vocês se relacionarem maritalmente, matrimonialmente com aqueles povos, vocês vão adorar aqueles ídolos também. A vida de Salomão nos prova isso, em mais uma prova de que a vida espiritual define e determina a sua vida sentimental. Nós sabemos que hoje a nova era parou um pouco de pregar essa direção religiosa, e eles adotaram outra estratégia de trabalhar. A forma que eles adotaram de trabalhar foi através da homossexualidade. Nós sabemos que a nova era prega um Deus que está na natureza. Eles confundem a onipresença de Deus com o fato de Deus ser todas as coisas. Deus é distinto da sua criação, mas na nova era eles adoram a criação como sendo uma parte de Deus. Desse modo, cada um de nós, segundo a visão deles, é também um Deus em si. Ele tem um Deus interior, o qual deve ser referenciado. Nós seríamos, segundo eles, uma centelha divina, digamos assim. Agora, quando eu começo a cultuar todas as coisas, isso se chama panteísmo ou monismo. Preste atenção como isso define a sexualidade, porque se tudo é Deus, então eu sou um politeísta, e o politeísmo produz na sociedade polissexualidade. Diga comigo: o politeísmo produz polissexualidade. Então hoje você vê heterossexual, bissexual, transexual, gay, lésbica, travesti e toda sorte de gêneros, porque a espiritualidade define a sexualidade. O fim dessa história toda ao qual eles pretendem chegar, se chama androginia. Um homem que não é nem macho, nem fêmea, ele é simplesmente um ser andrógeno, porque ele cultua a si mesmo, o Deus que está nele. Quem está me acompanhando, diga amém. Quem já ouviu falar de narcisismo? Você já vai entender onde eu quero chegar nessa introdução. Quem era Narciso? Narciso era um jovem muito belo. Se apaixonou por ele uma moça chamada Eco, uma ninfa, uma deusa. Essa ninfa foi rejeitada por ele. Então essa ninfa proferiu sobre ele uma maldição. A maldição é que ele se apaixonaria por si mesmo. Esse Narciso, então, quando ele se debruçava sobre as águas, sobre o rio, ele via a sua própria imagem e começava a admirar a sua própria imagem num culto a si próprio, e ele então se apaixonou pelo seu próprio rosto porque ele era muito belo. A palavra Narciso vem de narcos, é a mesma palavra que origina o termo narcótico, que fala de alucinação, de drogas, ou seja, uma alucinação que ele passou a ter, onde ele começou a se apaixonar por si mesmo. No século III fizeram uma imagem desse Narciso, é um ser andrógeno que cultuava a si mesmo. Ele tem um órgão genital masculino e seios femininos, porque a sua espiritualidade define a sua sexualidade. E nessa paixão por si mesmo, este homem contempla o seu rosto nas águas, e então, na sede de vivenciar essa paixão por si mesmo, uma hora ele mergulha nas águas e morre afogado pelos próprios sentimentos, por causa do amor que ele tinha por si mesmo. Talvez você aqui essa noite ainda não tenha percebido, mas talvez você seja o centro da sua própria vida.
O ego talvez esteja guiando o seu proceder. Talvez você seja alguém que satisfaz todos os seus próprios desejos, satisfaz toda a sua vontade e não se priva de nenhum prazer. Se você tem esse procedimento, você é uma pessoa narcisista e egocêntrica, e Deus quer te ensinar que o prazer real não está na autogratificação, mas em renunciar para adorar ao Rei. Aleluias, Deus maravilhoso, Tu és santo, Tu és todo-poderoso. A sua mente, o seu coração tem um trono. E se você estiver sentado nesse trono, Deus não vai sentar no seu colo. Mas hoje Deus quer que você saia do trono, porque Deus vai te mostrar que o segredo de ser realizado na vida sentimental e na vida sexual está na sua vida de adoração ao noivo Jesus. Quantos estão dispostos a sacrificar para Deus? Quantos estão dispostos a renunciar para Deus, a entregar para Deus e não ser consumido mais pelo seu eu? Amém? A cura está em negar a si mesmo. O amor real está em não querer algo para si, mas o amor real está em dizer: eu tenho algo precioso e eu gostaria de entregar para você. A maioria das pessoas, nós aconselhamos jovens há 4 anos na liderança de mocidade. Nós conversamos com jovens presos em pornografia. Jovens que dizem: Lauro, eu até gostaria de ser assim como vocês, que quando fecham os seus olhos, vocês têm visões de Deus, vocês falam das coisas de Deus, mas quando eu fecho meus olhos, diz um rapaz ou outro, aquilo que eu vejo são as cenas dos filmes pornográficos que eu assisti. Aquilo que eu vejo são as imagens das relações sexuais que eu tive no passado. E isso perturba a minha mente e eu não consigo tirar isso do meu coração. E eu começo a explicar para essas pessoas: a sua mente é um santo lugar e aquilo que você coloca aí é uma imagem, e toda a imagem que está sobre a sua mente está recebendo um culto de adoração da parte do seu coração. Hoje se vê um culto à sexualidade, um culto ao corpo feminino, e eu vim te convidar hoje à noite a sacrificar essas imagens, a sacrificar o desejo do seu coração, a sacrificar o desejo sexual em adoração, porque conforme seja a imagem que você sacrificar, conforme seja aquilo que você sacrificar, você vai colher. Quando você pretende ser próspero na vida financeira, a sua providência talvez seja ofertar, porque você sabe que quando você oferta, os céus se abrem e derramam prosperidade sobre você. Quando Deus quis ter filhos, sua primeira providência foi semear o seu filho na terra. A terra se abriu para receber essa oferta, e depois Ele abriu as janelas dos céus para nos receber um dia em glória na presença dEle. Porque qual seja a imagem que você semear, é aquilo que você vai colher. Quem quer colher bênção sentimental tem que semear santidade na vida sentimental. Quem está comigo, diga amém. Eu vim falar para você sobre revelação de Deus na área sentimental. Aqui Deus pode falar, não pode falar? Nós sabemos que há muitas pessoas que se valem de dons carismáticos e de profecias para tentar induzir relações sentimentais. Você já viu isso acontecer? E por essa razão muitas pessoas dizem: não existe revelação sobre vida sentimental, porque as pessoas já estão meio traumatizadas com isso. Eu não vim aqui falar para você buscar um profeta, mas eu vim aqui te contar uma história direcionada por Deus e te conduzir a ser guiado por Deus na sua vida sentimental. Mas antes de te contar a minha história, eu preciso te mostrar na palavra que isso é real. Está comigo? Salmo 25:12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas que tu não sabes. Mas até aqui são versículos genéricos, não são sobre a vida sentimental. Provérbios 18:22 diz que aquele que acha uma esposa encontrou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 19:14 diz que a casa e os bens são herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A esposa prudente, o relacionamento marital, a sua vida sentimental é algo que Deus realiza, crente. É algo que Deus faz. E a Bíblia diz que certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos e aos seus profetas.
Quantos querem receber revelação de Deus aqui essa noite? Quantos querem ser guiados pelo Espírito de Deus? A Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é de fato um filho de Deus. Veja como Deus se manifestou revelando vida sentimental na Bíblia. Perceba a vida de Abraão. Abraão estava casado com Sara. Um homem tentou tomar a mulher dele. Então ele foi até um poço de águas, e ali com aquele rei que tentou tomar a sua mulher, ele fez um acordo. Diante daquele poço de águas, ele fez um acordo que restaurou a sua vida sentimental com a sua mulher. Entre os judeus, o dar água era um grande sinal de vida sentimental. Eu vou lhe mostrar isso agora na palavra do Senhor. Mais tarde, o seu filho Isaque. Abraão envia o seu servo Eliezer. Eliezer tem um bom encontro ali numa fonte, num poço também. E ali ele pede um sinal a Deus. E Deus dá um sinal no dar água. Aquela mulher que desse água a ele e ao seu gado estaria confirmando com este ato de dar água uma proposta de vida sentimental para Isaque. Anos mais tarde, Jacó chega a uma fonte, um poço de águas. Quando Jacó chega naquele poço de águas, ele tem um encontro com a sua futura esposa. E ali ele dá água para ela. E aquilo ali foi um sinal profético, uma revelação de Deus. E aqueles dois contraíram matrimônio. Mais anos à frente, Moisés estava peregrinando. Então ele encontra uma fonte, encontra gados, e ele vai lá e dá água para aquele gado, afugenta alguns salteadores. É levado à casa de Jetro. Coincidentemente, aquele era seu sogro. E ali ele contraiu matrimônio com a sua futura esposa, também por causa deste momento de dar água. Dar água era um sinal entre os judeus, e se você desse água, você estava correspondendo a uma intenção, uma proposta sentimental. Por essa razão, Débora foi louvada num cântico bíblico, onde um homem ímpio lhe ofereceu uma proposta sentimental e pediu a ela água, e ela, rejeitando, deu a ele leite. Muitos anos mais tarde, na fonte de Jacó, Jesus se encontra com essa mulher. Jesus se encontra com essa mulher e começa a conversar com ela. Quando ele começa a conversar com ela, eu imagino que essa mulher estava antes olhando para dentro do poço. Quando ela olhava para dentro do poço, tudo que ela podia ver era a sua própria imagem. Tudo que ela podia ver era o seu próprio ego. O ego que ela visava satisfazer. E por essa razão ela tinha vários relacionamentos sexuais. Porque ela não encontrava o verdadeiro amor do noivo. Então ela buscava saciar a sua sede em relacionamentos sentimentais e sexuais. Tudo que ela podia ver quando ela se debruçava sobre o poço era a sua imagem refletida nas águas. E Jesus começa a falar com ela. E quando ele começa a falar com ela, ele diz: me dá água. E ela diz: ei, já não basta eu ser rejeitada espiritualmente, porque sou samaritana. Tu, sendo judeu, ainda me pede água? Rejeitada porque era samaritana, em prostituição com vários relacionamentos, porque ela não adorava a Deus. Jesus disse: você adora, mas você não o conhece. E a sua espiritualidade define a sua sexualidade. Mas Jesus disse assim: já que nós vamos falar de adoração, me permita falar sobre a sua vida sentimental primeiro, porque você não pode se achegar em adoração dessa forma como você está. Igualmente você, quando o Senhor começa a atrair você na adoração, à medida que você vai se aproximando de Deus, e Deus vai te atraindo, você tem uma impressão que travou. E é como se Deus dissesse: ei, podemos resolver essa história aqui na sua vida sentimental primeiro? Você quer mais de mim? Eu preciso tratar primeiro a sua vida sentimental. E então ele começa a dizer: 5 maridos tu já tiveste, mulher. E a resposta dela foi: vejo que és profeta. Ué, mas não existe profecia sobre vida sentimental? Está na Bíblia. Vejo que és profeta, porque está revelando algo sobre a minha vida sentimental sem me conhecer. Então a minha intenção aqui é te mostrar a vontade que Deus tem de revelar. A sua vida ministerial depende totalmente de como estiver a sua vida matrimonial.
Deus jamais vai colocar um ministério na sua mão antes de você vencer a sensualidade. Deus jamais vai compartilhar a unção plena para a sua vida ministerial antes que você vença as áreas de tentação na sexualidade, e para isso você deve passar por várias provações. Veja na vida dos profetas bíblicos como Deus revelou profundamente sobre a vida sentimental deles. Veja a vida do profeta Oséias. Deus disse: Oséias, você vai se casar com uma prostituta. Profecia sobre vida sentimental. Por que você vai se casar com uma prostituta? Porque a sua vida sentimental está intimamente ligada com o seu ministério. O meu povo se prostitui. E para você pregar a minha palavra, você precisa saber o que eu sinto no meu coração. O meu povo é uma prostituta que adora ídolos. E você precisa conhecer essa dor para anunciar a minha palavra. Como se não bastasse, Deus pegou Jeremias e disse: Jeremias, você não vai se casar, porque eu não tenho uma esposa. O meu povo anda por aí com qualquer uma e não quer saber de mim. E você precisa saber o que está no meu coração, e eu vou usar a sua vida sentimental para desenvolver a sua vida ministerial. Ezequiel, a sua esposa vai morrer e você não vai chorar, porque o meu povo tem morrido em pecado e eu cansei de chorar por eles. Então Deus faz da vida sentimental do seu povo uma tipologia profética para o seu ministério. Se eu estou aqui falando com você sobre vida sentimental, pode saber que a minha esposa é como se ela estivesse aqui comigo, porque a maioria das coisas que eu aprendi no meu ministério foi em função ou de esperar por ela ou de viver com ela. Por outro lado, ao mesmo tempo que Deus revela, existe um princípio para você receber a revelação de Deus. Às vezes você está orando e você tem a impressão que há uma linha cruzada na revelação. Parece que uma hora Deus está dizendo uma coisa, outra hora parece que é o contrário. Uma hora você tem um sonho e acredita que Deus está falando. Outra hora Deus levanta, ou alguém levanta uma pessoa na igreja e lhe entrega uma palavra totalmente oposta. E agora você entra em parafuso sem saber, será que é isso? Será que não é? E no tocante à sua vida sentimental, quantas vezes você entra em um relacionamento e você espera que Deus confirme, será que é com essa pessoa que eu devo me casar? Será que é ela que vai me fazer feliz? Será que eu realmente estou no centro da vontade de Deus? Então aqui eu te apresento um princípio que é chamado de obstinação. Obstinação, a Bíblia diz que é igual ao pecado de feitiçaria, ou como o pecado de feitiçaria. Ou seja, é como invocar um espírito para fazer um trabalho. Quando você obstina o seu coração, é quando você coloca algo à frente de Deus. Então, quando na sua vida sentimental, antes de receber uma direção de Deus, você mesmo decide, contrai um relacionamento, e aí diz: Deus, já decidi, abençoa aí que eu já fui. Então você está em obstinação e pode acontecer do diabo falar com você e você achar que é Deus. 1 Reis, capítulo 22, o rei Acabe havia se obstinado e contraído um relacionamento com Jezabel. Jezabel trabalha com espírito de feitiçaria sexual. Jezabel seduziu o rei Acabe, ele estava em julgo desigual. Quando o rei Acabe estava neste pecado, houve uma reunião no céu. 1 Reis, capítulo 22, você pode dar uma olhada aí. Na reunião do céu, Deus disse assim: Acabe pecou, o que nós faremos? Então sobe um espírito diante de Deus e diz: nós seremos um espírito de engano na boca dos profetas de Acabe. E Deus disse: vá. A revelação de Deus tem alguns princípios, querido, e eu vim falar sobre eles para você hoje. Se você não sacrificar sentimentos, desejos, vontades, paixões, você não vai ouvir a voz de Deus. Enquanto o seu desejo e o seu ego forem o guia da sua vida, você ainda está no trono e você ainda é narcisista. Mas quando você entende que você precisa sacrificar, então quando você oferece ali o seu holocausto diante de Deus, um princípio espiritual se cumpre. Quando você oferece o seu sacrifício à semelhança de Jesus que sacrificou, então um véu é rasgado. O caminho da revelação está no templo de Salomão, onde você lá atrás, na porta chamada caminho, aceitou Jesus. Mais adiante você passa um véu, chamado véu da verdade. Então você entra no lugar santo. Mais adiante tem um outro véu chamado véu da vida. Então você entra no santíssimo lugar. Lá no santíssimo lugar, não existe confusão. Lá no santíssimo lugar, todas as coisas são discernidas. Lá no santíssimo lugar, você sabe bem a diferença de paixão e amor, revelação e engano, carne
e espírito. Minha vontade e vontade de Deus. Mas antes de transpor estes véus, você precisa sacrificar. O véu é antecedido por um local de holocausto. Quando Jesus sacrificou a sua vida pela noiva, ele rasgou este véu e adentrou aquele lugar. E você tem acesso a este lugar. Quando você chega diante de Deus e diz: Senhor, eu sinto isso, mas eu renuncio para ouvir a tua voz. Aí o negócio começa a acontecer. Aí Deus vai deixar você curtir um tempo de silêncio. E nesse tempo de silêncio, você vai pensar: Deus não falou que não, então eu posso. Não. Para quem tem intimidade, querido, você vai fazer somente aquilo que Deus mandar. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, amém? Ou aí, a vida sentimental, querido, está colocando em xeque a sua vida espiritual. Ou você ouve Deus, ou você não ouve Deus. Ou você tem intimidade, ou você não tem intimidade. Ou você tem um Senhor, ou você ainda faz o que dá na sua telha. E numa área onde você não pode mudar de ideia e casar com outro, eu acho bom você ser guiado por Deus, viu? Olha para o lado e diz assim: é melhor ser guiado por Deus. Eu não vou nem falar sobre julgo desigual aqui, porque eu acho que você é uma igreja madura, amém? Bom, isso sou eu que acho, né? Mas Deus está me tocando para falar. Então eu vou lhe falar sobre julgo desigual. Lá na minha igreja tem um casal novo, chegou pouco tempo atrás. Esse casal disse assim: Lauro, a moça primeiro procurou a minha e minha esposa, e disse: Lauro, é o seguinte, estou voltando do mundo, estava desviada, me consertei, estou na igreja. Meu namorado é ímpio. E eu fui num pastor, e o pastor disse para mim o seguinte: está na Bíblia, é julgo desigual, não pode, chuta esse cara para lá, que senão você vai para o inferno com ele. E ela começou a chorar e disse: mas eu amo esse jovem. É radical assim? E eu respirei fundo, pedi orientação de Deus, e disse: olha, minha irmã, o princípio está certo, mas vamos conversar. Esse homem rejeita Deus ou ele é aberto para Deus? Ela disse: ele é aberto para Deus. Eu disse: tem como ele vir aqui agora? Ela ligou para ele, ele mora perto da igreja, foi lá. Quando ele sentou lá, eu preguei para ele, ele aceitou Jesus. Barreira número 1 quebrada. Mas a gente sabe que tem as pseudo-conversões, não é? Tem um camarada que assume a forma externa de crente, ele vem, até dá uns glórias, né? Se emociona nos cultos, não é isso? Anda com a Bíblia debaixo do braço, ele observa os outros crentes e diz assim: não, agora eu já sei como é ser crente, né? Você anda com a Bíblia aqui, diz a paz do Senhor, solenemente quando entra, louva, de vez em quando se emociona, e eu sou um de vocês agora. Mas sabendo disso, eu disse a ele: vem cá, varão, se Deus disser que não é ela, se Deus te tirar ela, você ainda assim mantém a sua aliança com Deus? E ele disse sim. Então eu faço uma proposta para vocês dois. Vocês retrocedem da posição de estar namorando. Vocês vão orar sem se tocar, como amigos, amizade especial. A gente trabalha na igreja com amizade especial, ou corte. Como amigos, amizade especial, vocês não se tocam. Então deixa Deus falar. Vocês retrocedem, não são mais namorados, estão orando sobre a revelação de Deus. Se Deus disser que não, vocês terminam, vão ser amigos e vocês dois continuam crentes. Combinado? Combinado. Aceitaram, ficaram em santidade e Deus já está falando com eles. Já receberam revelação. Deus tem usado pessoas. Eu disse: não quero que Deus use pessoas. Quero que Deus fale com vocês. Ah, eu já tive um sonho. Você está com pressa? Não estou com pressa. Quero a direção de Deus. Então vamos esperar. Que ninguém está com pressa para beijar na boca aí. Alguém aqui está? Amém? Eu vou te dizer no final da pregação por que você quer beijar na boca. Se eu esquecer, vocês me lembram. Amém? Sabe o que é julgo desigual, querido? Julgo desigual é a pessoa dizer assim, ó, a irmã dizer assim, ó, eu vou desobedecer e no meio do casamento, em desobediência, eu vou convencer o meu marido a obedecer. Aí um pregador disse assim, ó, irmã, você quer mesmo, você acha mesmo que você vai converter ele? Acho. Então faz o seguinte, sobe em cima daquela mesa. E ela subiu em cima da mesa e disse, agora puxa de baixo aí o seu marido pela mão para subir na mesa. Aí quando ela foi puxar, ela desceu. E ele não precisou dizer palavra nenhuma. Quando você aceita esse relacionamento, você já desceu, querido. Se você tem fé para ganhar a pessoa, você pode ganhar antes, amém? Antes de começar a namorar. Se eu comecei a namorar e mandei avisar Deus, Deus não vai falar.
E lá na frente eu vou lhe mostrar a importância dessa revelação no seu relacionamento. Mas antes eu quero te contar o meu testemunho, a minha história. Você quer ouvir? Não está muito fraco, acho que eu não vou contar não. Tá bem. Bom, eu era um jovem, sou gaúcho de Porto Alegre, eu ainda sou jovem. Tinha 18 anos de idade, eu ainda não conhecia o Senhor. E lá em Porto Alegre, torcendo para o Internacional, eu fiz, certo dia, um desenho. Nesse desenho eu fiz exatamente como eu queria que fosse a minha esposa. Eu estava lá ouvindo uma música secular, daquelas bem melosas, fiz ali um desenho de como eu queria que fosse a minha esposa. Em cima desse desenho eu escrevi uma poesia. E aqui eu entro no título da mensagem, sobre não desistir dos seus sonhos na vida sentimental. Primeira providência de Deus quando quis realizar algo na vida sentimental de Adão, foi colocá-lo para sonhar. Colocou um profundo sono, e ele começou a sonhar. Então, quando você deseja algo na vida sentimental, Deus vai colocar você para sonhar. E é esse princípio que eu vim te apresentar aqui essa noite. Então, eu comecei a sonhar e fiz um desenho ali na minha impiedade. Desenhei a minha esposa de corpo inteiro, de perfil. Se você quiser saber como foi o desenho, você pode olhar mais ou menos para lá. E então, quando eu tinha por volta de 21 anos, eu conheci o Senhor Jesus. Quando eu conheci o Senhor Jesus, Ele colocou algo no meu coração. Ele disse: Lauro, se você me obedecer totalmente, não haverá impossíveis para você. Se você realmente guardar a minha palavra, eu vou realizar todos os seus sonhos. E quando Ele me disse isso, naquela semana eu fui a um culto. Naquele culto Deus usou um jovem e disse para mim: Deus me disse que vai realizar todos os seus sonhos. E naquele dia, Deus me deu uma ordem de sair da minha casa. Então, eu saí da minha terra, saí da minha casa, saí da minha parentela, com a minha malinha, e Deus mandou eu ir para Brasília, Distrito Federal. Quando eu cheguei lá, eu não tinha concurso público, eu não tinha um emprego, e eu não conhecia ninguém que morasse lá fixamente. Como é que eu fui para lá? Certo dia, antes de viajar, eu encontrei uma missionária, fui na casa dela, e ela disse assim: Laura, estou indo para Brasília. Estou falando aqui ao telefone agora com o missionário César de Brasília. Conversa com ele aqui. Aí fomos apresentados por telefone e ele disse assim: Deus me revela que você vai vir morar em Brasília e eu vou hospedar você na minha casa. Então, quando eu fui para Brasília, já fui morar na casa desse rapaz. Ele me sustentou durante 1 ano até arrumar um emprego. Arrumei um emprego nas casas tal. Fui trabalhar naquela loja. No escritório ali. Enquanto eu estava nessa fase de busca, eu comecei a fazer orações específicas para Deus. Eu disse: Deus, eu quero uma esposa que tenha o cabelo comprido e bem liso, escuro, até aqui, ó. É importante para mim. Eu quero que ela tenha os olhos claros. Eu quero que ela tenha um narizinho bem feitinho, assim, bem empinadinho. Que ela tenha os dentes perfeitos, aquele queixinho um pouquinho para frente, que eu acho tão bonito, uma pele suave. Eu quero que ela seja uma mulher de Deus. Eu quero um amor de verdade. Eu quero amar e ser amado. Eu quero ser tão apaixonado por essa mulher que eu não preciso olhar para o lado. Eu disse: eu quero que ela fale inglês, por causa do chamado. Quero que ela toque teclado, seja soprano. Só isso. E comecei a falar os detalhes daquilo que era importante para mim. Porque eu aprendi que a Bíblia manda eu pedir. A Bíblia diz: pedi tudo em oração, para que a vossa alegria seja completa. A Bíblia diz: em tudo, sejam conhecidas as vossas orações diante de Deus. A Bíblia diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis muito fruto, vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o quanto pedirdes, o Pai vô-lo conceda. A Bíblia diz que o que pede, recebe, o que bate, se abre, o que busca, encontra. Então, baseado nesses versículos, eu fiz as minhas orações. E então, quando eu orava, começou o processo de revelação. Princípio para a revelação: você precisa pedir exatamente o que você quer. Você precisa dizer a Deus exatamente o que você quer. O que não quer dizer que Deus vai fazer exatamente o que você quer. No meu caso, Ele fez, na vida sentimental. Mas à medida que eu ia orando, à medida que eu ia me santificando, à medida que eu ia sacrificando, à medida que eu ia renunciando, eu ia tendo visões e revelações.
À medida que eu ia levantando nas madrugadas, de vez em quando em oração, pastor, eu via o cabelo dela e via, olha, do jeito que eu pedi, Jesus. Em outra visão, eu via os olhos dela, só os olhinhos. Em outra visão, eu via o perfil. Certa noite ele disse, 1,65 m. Outra noite eu vi a mãe dela, como é que seria. Outra noite eu vi uma amiga que ela tinha, que era atribulada na terra, e diz, Jesus, tira esta má influência da vida dela. Outra noite, Deus ia mostrando uma coisa, e outra, e outra. Quando eu vi os cabelos, no mesmo dia Deus usou um pastor e disse assim, que mulher é esta de cabelos compridos que Deus me mostra e com a qual eu farei uma grande e forte aliança entre vocês dois? Então Deus vai usando pessoas para confirmar o que Deus já falou para você. Agora veja a minha situação. Apesar de você me ver desta forma, antes eu era modelo. Eu desfilava, eu era professor de academia, eu tinha um braço umas 4 vezes maior do que este. E Deus disse, ei, não quero você assim, sai da academia. Não estou dizendo que malhar é pecado, amém, irmãos? Foi o que Deus pediu para mim. Quando Deus te chama para sacrificar, tem coisas que não são pecado para os outros, mas para você se torna, porque Deus está te chamando a sacrificar. É como se Deus estivesse querendo tirar todas as suas bases naturais para depender somente dEle. É conveniente ter um corpo bonito, mexe com a sua autoestima. E Deus disse, entrega. Eu disse, está difícil, mas eu vou entregar. Na hora que eu entreguei, começou um mistério de intimidade maior. Eu perguntava e a resposta vinha na hora. Eu dizia, Deus, como é que é isso aqui? E ele, pá. Senhor, que mistério é esse aqui? Abriu uma visão, Deus mostrava. Eu disse, ei, é melhor do que malhar. Acho que a troca é justa. Então, 6 anos jejuando, morando longe da minha família, minha família no sul tinha um belo apartamento, e eu fui morar, depois que eu arrumei meu emprego, deixei o missionário que me sustentava, e fui morar no que chamam lá de barraco de fundo. Quando eu levantava a minha mão, eu tinha que cuidar para não tocar no fio desencapado e entrar num mistério que não era fogo santo. E ali chovia dentro, e ali vinham insetos, e ali eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E Deus disse assim, abre os braços. Quando eu abri os braços, eu fiquei esperando ele falar. Torci para ele não demorar para me responder, porque o braço já estava cansando. E ele não falou nada. E eu entendi que ele estava me crucificando, me colocando para sacrificar, porque era necessário. E ali, em vida de jejum, 6 anos de jejum, em oração de madrugada, abrindo mão do meu corpo, fugindo de falsas profecias, que crente gosta desse negócio, né, gente? Crente gosta de eis que te digo, case comigo. Mas, fugindo, mas respeitando sempre as pessoas. Preste atenção aqui, ó. Para você receber a promessa de Deus, você tem que ser João Batista. Diga assim, João Batista. O que João Batista fez? Vinha o noivo, Jesus, o noivo verdadeiro, e o povo ia lá em João Batista. João Batista, você que é o Salvador? Não, eu não sou o noivo. Quem tem a noiva é o noivo. E eu não vou pegar a noiva do outro. Então, se você entende que Deus tem algo específico para você, você também tem que entender necessariamente que todas as outras pessoas não são suas. E você não tem o direito de tocar nelas. Você não tem o direito de despertar os sentimentos de alguém. Porque isso se chama defraudação, e a Bíblia diz que Deus vinga estas coisas. Tem camarada, e às vezes mulheres, que gostam desse negócio de ter mulheres sempre ao redor dele, né? Ele dá uma incentivada aqui, ó, dá uma pescada aqui, depois sai. Não quero nada com você, eu só quero que você me admire. Não quero nada com você, eu só quero despertar os seus sentimentos por mim, porque isso me faz tão bem para o meu ego narcisista. Tem uns Dom Juans espalhados, mas isso é só lá em Brasília, aqui eu sei que não tem. Amém, irmãos? Então, nesse processo, João Batista vai dizendo assim, ó, quem tem a noiva é o noivo e eu não posso tomá-la. E Jesus vem e diz assim sobre João, João era a candeia que ardia há algum tempo atrás, e vocês quiseram se alegrar com ela, mas ele não é o noivo. Talvez você ainda se lembre com saudades de relacionamentos passados, e talvez ainda doa em você. Talvez quando você passa em lugares por onde você passou na época desse relacionamento, parece que quer surgir de novo esse sentimento. Talvez quando você ouça uma música do mundo, ou uma música da época, você parece que vai se apaixonar de novo. O Senhor precisa curar o seu coração, porque isso é passado. Eu falo para os jovens lá da mocidade, se você tem cartas, fotos, ou qualquer coisa que o seu antigo namorado lhe deu, jogue isso fora, pelo amor de Deus, porque Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Mas mais adiante, se der tempo, nós falaremos sobre laço de alma. Voltando para a minha história. E então, morando em Brasília,
Deus falando, a revelação completa. Vinha uma moça, varão, às vezes, e dizia assim, olha, eu sinto no meu coração, gostaria de orar com você. Eu dizia, eu não posso orar com você, porque eu sabia do que Deus tinha na minha vida. Só que você tem que ser educado com as pessoas e aproveitar para pregar para elas. Pastor, eu descobri que a vida sentimental é a maior ponte hermenêutica e apologética para se ganhar uma alma para Jesus, principalmente na geração de hoje. E então eu dizia para a pessoa, eu não tenho direito de atrapalhar a promessa que Deus tem na sua vida. Eu não posso entrar no que Deus tem para a sua vida, porque eu sei que Deus tem algo especial e não sou eu. Uma dessas, uma moça fez essa proposta, ouviu essa resposta e ficou com raiva de mim. Alguns meses depois, apareceu um cidadão lá do Nordeste. Ele foi para Brasília porque Deus revelou para ele que havia uma moça loira naquela igreja, Batista Ebenezer, com a qual ele ia se casar. E esse missionário foi hospedado na minha casa. Agora imagina com que cara que eu ia hospedar esse cidadão se eu tivesse me aproveitado da situação. Você precisa renunciar quando Deus faz a promessa e a revelação. Profecias, paixões, aparências. Certa vez, uma moça me fez uma proposta, era uma moça muito de Deus, ela nunca tinha beijado ninguém, profetizava, cantava, era líder na igreja dela. E aí ela fez aquela proposta e eu disse, eu não posso. E eu disse para Deus, Deus, mas ela é assim, espiritualmente ela é perfeita, tudo que eu estava pedindo espiritualmente só. E Deus disse, ela é perfeita, mas não é para você. Ou seja, ela é perfeita para outro. Eu era meio poeta, sabe? Aí eu fiz um versinho. Nesse versinho eu disse assim, Jesus, eu não quero para mim a mulher mais linda do mundo, mas eu quero que a minha mulher seja a mais linda do mundo para mim. E Deus realizou. Ela é perfeita para mim. Ela é perfeita espiritualmente para mim. Ela é perfeita emocionalmente para mim. Ela é o encaixe daquilo que eu mais sonhava. E Deus foi além da minha capacidade de pedir e realizou este sonho. Sabe como foi? Eu fazia administração de empresas. Então eu tinha um semestre de administração de empresas. Deus disse, pode parar com isso aí. Você não vai fazer administração, você vai fazer direito, lá na faculdade de projeção. Quando eu entrei na faculdade de direito, já estava com a revelação completa, passou um semestre, passou 2, no terceiro semestre, essa moça mudou para a minha sala de aula. Só que ela mudou errado, porque ela mudou da manhã para a noite e ela entrou na sala de aula errada, só que certa, entende? Entrou na sala de aula que era minha. Quando eu entrei no primeiro dia de aula, Deus disse assim, vá no primeiro dia de aula. No segundo dia eu ia viajar para o sul visitando a minha família. Quando eu entrei pela sala de aula, lá estava ela, 6 anos esperando, entende? Quando eu entrei na sala de aula eu vi, meu olho arregalou, né? Aí eu fui entrando e pensando, Deus, bate com tudo que o Senhor mostrou. É ela. E a resposta foi só assim, é. Aí eu lembro, eu sentei do lado dela, assim nem olhei, né? Que mulher bonita às vezes se acha, né? Então, se você ficar olhando muito, ela pensa, é só mais um que está olhando para mim. Né? Então eu sentei, ignorei totalmente e fiquei, e olhei. Eu lembro que eu olhei para o quadro embaixo daquele lugar onde caiu o giz e disse, é ela, Deus. E ele disse, é. No dia seguinte eu viajei. Quando eu viajei, lá no sul, Deus não falou por algum tempo sobre isso, eu só tinha aquele é. E eu disse, Deus, pode ser coisa da minha cabeça, ela é bonita demais para mim, é ela. E nessa hora o inimigo interveio e disse assim, é claro que não. A voz cruzada, lembra? Porque eu tinha que fazer uma oração. Eu disse, Deus, eu abro mão, porque eu quero somente o que o Senhor tem para mim. Eu quero apenas o que Deus tem para mim. Quando eu renunciei a abrir mão, voltei, 15 dias depois, 15 dias de silêncio, voltei para casa acreditando que não era, mas eu havia renunciado. Então, quando eu cheguei na cidade de Brasília de novo, aí a revelação desceu. 6 anos se consagrando vieram como se fosse uma avalanche de intimidade. E ali, onde eu estava, Deus estava falando, você vai casar com ela, vai ser assim, assim. Eu estava comendo um sanduíche, abri uma visão em cima do sanduíche, eu via ela de vestido de noiva. Eu estava conversando com pessoas, espera aí que El Shaddai está me mostrando um mistério aqui, eu via casando com ela. Então, o tempo inteiro, assim, Deus foi me convencendo. Eu disse, Deus, se é assim mesmo, me dá tal sinal. E ia lá e fazia. Um dia ela estava na sala de aula conversando com uma colega chamada Pamela, e eu disse, Deus, se o Senhor está mesmo nesse negócio, eu quero que uma das duas embole um papelzinho, uma bolinha de papel e jogue em mim. Antes de eu terminar de falar, pá! Está entendendo, crente? Quando você renuncia e sacrifica, quando você sacrifica é princípio, ó, o céu se abre e a revelação desce.
Sacrificou vida sentimental, colhe vida sentimental. Qual seja a semente, vai ser a sua colheita. A palavra semelhança quer dizer a herança do sêmen, a herança da semente. Aí Deus começou a falar, e eu disse, um dia a gente vai se conhecendo, tal, a coisa vai acontecer. E Deus disse assim, segunda-feira você vai falar com ela. E Deus já tinha me usado para falar algumas coisas para ela, porque a gente tinha um trabalho evangélico lá na igreja, lá na faculdade, a gente tinha um culto lá, semanal, e Deus tinha me usado para falar algumas coisas para ela e para a amiga dela. Então a gente já estava conversando. E Deus disse assim, segunda-feira você vai falar com ela. E eu fui para o Acameb, um acampamento de jovens, no qual o pastor Domício já pregou, talvez até nesse ele estivesse pregando lá. Aí eu fui para o campo de madrugada, os jovens dormindo, e o campo lá de futebol, no nosso acampamento, eu comecei a andar, e disse, Espírito Santo, eu sei que o Senhor mora em mim, que o Senhor está lá em cima também, que o Senhor é onipresente, mas eu quero que o Senhor ande do meu lado aqui agora. E eu disse, Senhor, o Senhor tem certeza que é ela? Ela é bonita demais para mim. E ele disse assim, é. E eu disse, mas ela vai aceitar? E ele disse, ela já aceitou. E eu disse, mas ela gosta de mim, ela me ama? E ele disse, ela não te conhece. Aí, eu disse, tá bom, vou falar. Aí, naquela noite, Deus abriu a minha visão e mostrou todas as lutas que eu viria a ter lá na frente para tentar impedir nosso casamento. Segunda-feira, fui para a aula, comecei a conversar com ela sobre o acampamento, e ela disse, essa aula está muito chata, vamos sair daqui? Eu disse, vamos. Aí a gente saiu, foi para a lanchonete, fomos conversamos sobre vida espiritual. Agora eu tenho que retroceder, que eu esqueci de contar uma coisa importante. À tarde eu estava na minha casa. Na minha casa eu estava orando e adorando, conforme eu costumava fazer no escuro, adorando ao Senhor. Quando eu estava adorando, o Senhor ia deslocando aquele sentimento que eu tenho por Ele para ela. Você está entendendo? Deus ia me fazendo me apaixonar e amá-la em adoração. Porque a sua vida espiritual define a sua vida sentimental. E ali, quando eu ia adorando, eu senti algo no meu lado, no meu corpo. Aí eu fechei os olhos para ver se Deus me mostrava o que era, e tive uma visão de Deus tirando a minha costela. Não lembro se foi desse lado ou se foi desse agora. E eu vi aquela mão subindo. Eu disse, é mistério, Jeová, que negócio é esse? Aí eu fechei os olhos e vi a mão dele passando aqui. Aí eu pensei, ele está fechando o local com carne, para que haja atração. Ele levou a costela, que é do meu DNA, para que não haja rejeição. Estou entendendo, Jeová, estou entendendo. Fui lá, sentei com ela e começamos a conversar. E o Espírito Santo falou, fala logo. E eu disse, calma, eu estou há 6 anos sem prática. Aqui eu vou até abrir um parênteses. Moça, quando você vê um cara muito bom de cantada, cuidado, que às vezes ele está praticando muito, por isso que ele está bom. Né? Fecha o parênteses. Aí eu fui conversando com ela e o Espírito Santo disse assim, o Espírito Santo disse assim, fala logo. E eu disse, calma. Aí ela disse assim, eu tenho que ir embora. E eu disse, não! Vamos orar. Eu gostaria de orar com você. Ela disse, tá bom, vamos fazer uma oração. Eu disse, não, você não está entendendo. Eu gostaria de orar com você, porque eu gostaria de ser o homem que Deus escolheu para fazer você feliz. Eu gostaria de viver para fazer você feliz. E ali eu comecei a falar algumas coisas, e ela, sem saber muito porquê, ela aceitou. Ela estava num propósito sobre a vida sentimental dela também. E ela aceitou. Meses mais tarde, já namorando com ela, Deus abriu a minha visão daquele dia. E eu vi o Espírito Santo ao lado dela, dando aquela força, se é que você entende, né? Então Deus foi fazendo o negócio acontecer. No dia que eu comecei a namorar com ela ali, que nós entramos num propósito, numa aliança de oração para Deus falar, eu não podia usar toda essa minha bagagem, toda essa história, usar isso para conduzir ela a me aceitar. Eu contei essa história depois. Quando nós terminamos de orar, passou um colega nosso, que é pai de santo. Esse pai de santo sumiu 7 dias. Ele nos olhou com um ódio muito grande. Ele era apaixonado por ela. Olhou com um ódio muito grande, sumiu 7 dias. Apareceu depois de cabelo raspado, todo de branco, uma coleira assim no corpo. E um boné com a aba bem dobrada assim, ó, de maneira que não se pudesse ver os seus olhos. Ali ele ficava me olhando pelo cantinho do boné. Quando eu olhava por ele, ele baixava a aba para eu não vê-lo. Estava manifesto, às vezes, dentro da sala de aula. Depois eu vou lhe explicar que tipos de guerra veio dele. Mas o fato é que quando ela aceitou, gente, aí eu fiquei como os que sonham. Aí tudo ficou em câmera lenta, assim. Eu voltei para casa voando. Parecia um sonho. Parecia que não era real.
Só que Deus permitiu que viesse já uma luta muito grande, muito grande. E aí que a revelação que vem antes faz toda a diferença. A revelação que você tem antes de começar o seu relacionamento vai fazer a diferença lá no meio. E é sobre isso que eu quero falar agora. Diga assim, o tripé da tentação. O tripé da tentação. Você só vai se casar se você vencer esse tripé da tentação. O inimigo vai tentar fazer de tudo para colocar dúvidas e tirar aquilo que Deus te deu. Se ele não puder impedir o seu relacionamento, ele vai tentar pelo menos macular o seu relacionamento. Tudo que você já fez sobre vida sentimental, você semeou para o seu casamento. Tudo que você semeou no namoro, você vai colher lá no casamento. Eu falei para você desse macumbeiro, até hoje ele faz obras contra nós. Pessoas usadas por Deus que não sabem de nada, testemunham que tiveram essa revelação também. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a oração contrária da irmãzinha lá da igreja, a luta que vinha dela não era menor que a que vinha dele, não. Isso é espírito de engano. Obstinação é que nem feitiçaria. Por quê? Não abriu mão da sua vontade para Deus falar. Está entendendo, igreja? Então vamos para o tripé da tentação. Primeiro, sensualidade. Diga, sensualidade. Sensualidade. O inimigo vai tentar fazer com que você se aproxime demais. O mesmo espírito que tenta aproximar um casal de namorados durante o namoro é o que vai tentar repelir lá no casamento. O propósito dele é que vocês venham a macular de tal forma que ele consiga estragar a sexualidade de vocês lá no casamento. Provérbios capítulo 9 vai nos falar sobre a mulher apaixonada. Vai dizer, loucura é a mulher apaixonada. Ela é simples e nada sabe, ela se assenta à porta da sua casa, numa cadeira nas alturas da cidade, e põe-se a chamar os que passam pela rua. E dizendo, as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável, mas não sabe que ali estão os mortos, seus convidados estão nas profundezas do inferno. Ou seja, ela está apaixonada, mas ainda assim ela vai chamando um aqui, um ali, um ali, um ali. Olha o conceito bíblico de paixão. O que é o conceito bíblico de paixão? Uma mulher que tem um vazio no seu coração, ela é apaixonada, não por alguém, ela é apaixonada. E ela é louca, a Bíblia diz. E ela vai chamando um aqui e um ali, para tapar o buraco da sua alma. Aí a Bíblia diz, não se põe remendo de pano novo em veste velha, porque senão fica maior a rotura. A pastora Neuza Tioca, ministra de libertação, nos dá um bom exemplo sobre isso. Ela diz que quando você tem um relacionamento sexual, você se torna um com uma pessoa. É como se você colasse duas folhas uma na outra. E quando é rompido esse relacionamento, é como se você tentasse separá-las. Quando você separa, ficam buracos em ambas as folhas. Cada folha leva um pedaço uma da outra e fica uma grande rotura. O que a pessoa do mundo, ou que não é liberta na igreja, faz? Cola logo uma outra folha em cima para tapar o buraco, não é assim? Mas a Bíblia diz que não se põe remendo de pano novo em veste velha, porque senão fica maior a rotura. Tem pessoas que já passaram em tantos relacionamentos que a alma delas está em frangalhos, estão arrebentadas de tantos relacionamentos. E a cura está em colar a folha do noivo Jesus primeiro. Colar a folha de Jesus para que você seja restaurada e depois possa viver um relacionamento saudável. Duas coisas acontecem quando você tem um relacionamento sexual fora da aliança do casamento. Um relacionamento sexual fora da aliança do casamento sempre é traumático para a pessoa. Primeira coisa, laço de alma, aconteceu em Gênesis 34 com Diná e Siquém. A Bíblia diz que Siquém não sentia nada por aquela mulher, mas quando ele coabitou com ela, ele abusou dela, a sua alma ficou apegada a ela, laço de alma. Segunda coisa, a repulsa. 2 Samuel capítulo 13, vai falar de Amon e Tamar, um homem que estava completamente apaixonado. Quando ele tem um relacionamento sexual com ela, ele odiou essa mulher de tal forma que foi um ódio maior do que o amor que ele tinha por ela. Agora você imagina um casal como o que eu conheci lá em Natal, quando eu estive lá. O casal tinha a promessa de Deus, Deus tinha revelado, Deus tinha mostrado, estavam só esperando o casamento para viver o seu chamado missionário. Foram parar em um motel. Depois desse acontecimento, um com um laço de alma, o outro com repulsa.
Olha a estratégia do inimigo. Depois que uma mulher é tocada, depois que uma mulher se entregou, o homem começa a agir grosseiramente com repulsa. Como essa mulher se sente? Usada, traumatizada, abusada. Não tem palavras que descrevam isso. Então o relacionamento deles é maculado. Você não tem poder sobre como uma relação sexual fica registrada na sua alma. E esse trauma, o inimigo vai querer levar lá para o relacionamento, lá dentro do casamento. Lá no casamento, esse mesmo espírito que fez essa coesão vai fazer uma repulsão. Então fica associado na mente dela: este foi o homem que me tocou e me desprezou. Este foi o homem que me fez sentir longe de Deus. Sensualidade. Essa é a armadilha da sensualidade. Segundo, contendas. Diga, contendas, brigas. As contendas formam um ciclo. Eu, por observação, não por revelação nem por Bíblia, mas por observação, eu percebi, aconselhando pessoas, que depois que elas se excediam no namoro, começavam a brigar, começavam a contender, a sua paciência ia diminuindo e elas começavam a ser cada vez mais grosseiras. Aquele brilho do amor e da paixão ia se apagando. Então o inimigo vai fazendo um ciclo vicioso, onde elas brigam, porque elas estão fora do fruto do Espírito, é mais fácil se irritar. Elas brigam, magoam. Quando magoa, ela sente carente, porque houve um afastamento. Já está carente porque está se sentindo longe de Deus. Então, quando eles se reconciliam, quer suprir a carência, trazendo para perto fisicamente. Então fica um ciclo, cada vez brigando mais sério e cada vez se tocando mais profundamente. E ali o inimigo vai tentando roubar os sentimentos. Terceiro do tripé, ciúmes. Diga, ciúmes. Ciúmes tem o seguinte propósito: o livro de Cantares vai dizer o seguinte: o amor é forte como a morte, mas o ciúme é duro como a sepultura. O que isso quer dizer? O amor é forte como a morte. Significa que se Deus realmente colocou essa pessoa na sua vida, você a ama. A Bíblia me mostra que o amor é um dom de Deus e quando Deus une duas pessoas, Ele vai nutrir esse amor entre vocês. Quanto mais eu oro a Deus, quanto melhor eu estiver com o Espírito Santo, mais apaixonado eu fico pela minha esposa, mais brilho tem o nosso relacionamento. Quanto mais eu adoro a Deus, mais Ele renova o meu amor por ela. Ele é a fonte do amor. Mas por outro lado, a Bíblia diz que os ciúmes é duro como a sepultura. O que isso quer dizer? Os ciúmes têm o propósito de matar você. Eu falei sobre o narcisismo e sobre o orgulho, sobre o ego. Os ciúmes têm o propósito de matar o orgulho. O livro de Levítico vai nos falar sobre um espírito de ciúmes. Esse espírito vinha sobre o marido, e quando ele vinha sobre o marido, a mulher tinha que ir até o sacerdote para ver se ela não estava adulterando, e ela tomava águas amargas. Águas amargas. Se ela viesse a perecer com aquelas águas amargas, era um sinal de Deus de que ela estava adulterando. Então os ciúmes têm essa propriedade de gerar desconfiança, e gerar geralmente no homem, mas pode ser com a mulher também, gerar a sensação de que você está sendo traído. Isso é um assédio espiritual. Se você está debaixo desse assédio, você vai sonhar com isso. Você tem revelações, mas o inimigo vai começar a ministrar algumas coisas na sua vida e você vai ter a impressão de que é Deus que está falando com você. Isso eu falo por observação de dezenas de casais com quem a gente conversou e até mesmo a minha vida. Então ele vai gerar, por exemplo, no homem, a sensação de que ele está sendo traído. Mas a Bíblia diz que o amor é forte como a morte. Então se o ciúme é duro como a sepultura, ou seja, ele mata o seu ego, o amor sendo forte como a morte, ele vai até o fim e não desiste da pessoa. Você está entendendo? Se você vai se casar e a Bíblia diz que você não pode, você tem que amar a pessoa como Cristo amou, ou seja, você não pode repudiá-la, então você vai ser testado no namoro se você abandonaria essa pessoa ou não. Se você não está pronto para amar uma pessoa até o fim, você não pode se casar. E você vai desistir no meio dessas provas aí. E geralmente você vai desistir se você não teve a revelação de Deus. No meio dessas provações todas, você vai começar a se perguntar: será que é de Deus eu me casar com essa pessoa? E somente o que vai sustentar você foi a sua submissão lá no começo. Eu converso com pessoas que não oraram, pessoas de Deus, ou até oraram, mas não receberam uma direção de Deus e decidiram por si só. Elas sempre sofrem muito no meio dessa dúvida, e não poucas vezes terminam seu relacionamento. Eu vim aqui para você ser guiado por Deus, amém? Eu vim aqui para você ser conduzido pelo Espírito Santo. A sua adoração é chave na sua vida sentimental. Porque Ele é o noivo e você é a noiva.
Preste atenção nesse processo aqui. Você, como noiva, tem óvulos espirituais. Esses óvulos são os seus sonhos. A noiva em adoração, ela deve ser conduzida até o leito de adoração, que espiritualmente se representa pelo Santíssimo Lugar. Eu falei que antes de entrar no Santíssimo Lugar, você precisa sacrificar no altar do holocausto. Então se abre aquele véu, que é o véu da verdade. Este véu da verdade se chama, no original bíblico, aletheia, que quer dizer sem letras, sem leis, sem véu. Ou seja, verdade é sem véu. Os seus olhos são abertos e você pode enxergar, é o que acontece no Santíssimo Lugar. Então, quando a noiva sacrifica a sua vida sentimental, ela renuncia a sentimentos e desejos e apresenta a sua oração, ela entra no Santíssimo Lugar. Isso no livro de Cantares eu represento com o versículo que diz: o rei me introduziu nas suas recâmaras. E ali você está num leito de intimidade entre noiva e noiva, entre marido e mulher. E olha o que acontece. Você apresenta os seus óvulos espirituais em oração, seus sonhos. E vem o noivo e semeia a palavra dele, o seu sêmen. E ele vai liberar uma palavra em cima da oração que você fez. Essa é a chave. Quando ele libera uma palavra em cima da oração com detalhes que você fez, então essa palavra vai fecundar um dos seus óvulos espirituais. E isso é promessa. Você se torna um gestante de uma promessa sentimental. Quem está entendendo? E quando ele libera aquele sêmen, você vai gerar segundo a semelhança, ou seja, a herança da semente que você recebeu. E aí, querido, vai aparecer um monte de coisa que parece, mas não é. Vai aparecer um monte de sujeitos bonitos, fortes, meigos, que você vai dizer assim, mas era tudo o que eu estava esperando. E Deus está dizendo, ei, eu já não te falei que eu tenho algo especial? E nessa hora a sua intimidade vai entrar em xeque. Será que eu vou esperar? Será que é real? Será que não é? As pessoas vão dizer, você vai abrir mão disso? Você vai abrir mão, olha que bênção. Você acha que vai vir outra assim? Você está escolhendo demais. Você está esnobando. E aí você vai decidir se você crê ou não crê na intimidade que você tem com Deus. Está entendendo, igreja? Vai aparecer de tudo. O carnal se antecipa ao espiritual e tenta imitar o verdadeiro. Ele chega primeiro. E ali você vai se perguntar, eu tenho ou eu não tenho intimidade com o meu Deus? A Bíblia diz que de tudo, já estou quase acabando, de tudo ficam a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior deles é o amor. Se você não amar essa pessoa de verdade, ou seja, se não foi Deus que uniu vocês, você desiste antes de se casar no meio dessas provas. Fé, esperança, amor. Fé, revelação, se Deus te mostrou ou não, porque a Bíblia diz que fé é convicção. Convicção é visão, com visão. A esperança é a espera da sua herança, a semelhança do que foi prometido. Você está esperando, essa herança é sua. E o amor. E esses três são quase um só. Preste atenção. Porque o amor tudo espera, esperança. Ele tem em si a esperança. O amor tudo crê. Então o amor tem em si a fé. A esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado nos corações dos dois, se há uma promessa. E aquele que crê, fé é a certeza daquilo que se espera. Então as três estão intimamente ligadas. Se Deus falou, Deus vai realizar. Aquele que falou é fiel para cumprir. Você está disposto? Você está disposto a passar por isso? A esperar o tempo que foi necessário? Eu esperaria mais 6 anos se fosse preciso. Quando você se converte, você entende que não adianta mais você tocar e ser tocado de qualquer jeito. Se não houver amor, não adianta. Eu conheço moças que se magoaram de tal forma que elas estão totalmente desiludidas. Algumas delas disseram, eu vou ficar seduzindo mesmo e depois eu chuto, porque foi isso que fizeram comigo. Deus não quer, moça, que você seja mais um na vida de alguém. Você precisa saber o seu valor. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber que você é tão especial que você não pode aceitar menos do que aquilo que Deus tem para você. Somente quem é livre tem o poder de receber o melhor de Deus. Fique de pé. Eu oro por pessoas
para que recebam a revelação de Deus. E eu quero orar por algumas pessoas aqui. Talvez você esteja num relacionamento e nunca se questionou, será que Deus está nessa história? Já vimos várias vezes, as pessoas ignoram Deus para entrar no relacionamento. E na hora de querer sair deles porque não aguentam mais, aí elas usam Deus para sair. Não, acho que não é de Deus e cai fora. Só que aí já tocou, já envolveu, já apaixonou, já transou. E como é que ficam os corações? Na igreja tem almas às vezes em frangalhos, que a gente olha e não detecta. Mas tem pessoas arrebentadas, precisando de uma cura de Deus. E eu quero orar por você que quer receber uma revelação de Deus. Não para Deus me usar para falar com você, mas para você que quer fazer uma entrega e dizer: Deus, eu desisto de fazer do meu jeito e eu quero entregar no teu altar e quero receber a revelação. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero ser realizado. Quero ser realizado. Meu ministério todo está ligado com a minha vida sentimental com a minha esposa. A principal área que nós ministramos é a vida sentimental. Atendemos pessoas na área de libertação e ministrações individuais. Eu poderia te dizer que 60% das pessoas na igreja já sofreram alguma espécie de abuso sexual. 40%, 50% dos jovens, para jogar bem baixo, sérios problemas na área da pornografia. Mas Deus tem poder para curar, amém? Você cura a vida sentimental adorando ao noivo Jesus. Se você quer fazer essa entrega, eu quero orar por você. Foi por isso que eu viajei 2 horas para chegar aqui. Eu quero que você venha aqui à frente. Quero orar por algumas pessoas. Quero que você venha aqui dizer: Deus, eu quero te entregar a minha vida e ser guiada pelo teu Espírito, ser guiado pelo teu Espírito Santo. Eu quero renunciar o que eu acho e o que eu quero para ouvir a tua voz. Vem aqui agora que eu quero orar por você. Tem pessoas precisando de cura que o Espírito Santo me mostra. Pessoas que estão traumatizadas nessa área. Pessoas que estão com seu coração arrebentado e precisam de um toque de Deus para não fazer besteira. Oh, aleluia. Rei Chomanasu Idelas. Oh, eu peço que você fique em oração, em adoração. Shanai Deko Shanas Canchoriando Orehas. Tem pessoas com seu coração arrebentado nessa hora. Oh, tem um jovem que ele deu alguns passos em direção ao pecado, e se você não frear hoje aqui, você vai fazer uma besteira. Vem para cá. Shanai Deko Decanchoriando Orehas. Os ministros da casa do Senhor podem ficar à vontade para estender a mão sobre essas pessoas, amém? A liderança lá de Taguatinga, com a licença do pastor, pode me ajudar a orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Você vai fazer a seguinte oração: você vai renunciar o que você quer, os seus sentimentos, e vai apresentar a Deus agora tudo que você sonha sobre essa área, e vai se abrir para a revelação de Deus pessoal na sua vida. Vai deixar Deus falar com você, Deus guiar os seus passos, guiar os seus caminhos. A intimidade é definitiva. Se eu não tivesse intimidade com Deus, eu não tinha acertado a hora, os passos certos para falar com a minha esposa. Ministério de louvor pode tangir aí. Nunca te deixarei, os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar. Deixa Deus te mostrar. Apresente a Ele a sua oração. Fale para Ele dos seus sonhos e das suas dores, dos seus traumas, das suas frustrações, até que você dê a luz a esse sonho. Até que você dê a luz, você está gestando essa promessa. Os teus sonhos são meus. Deus vai lhe dar algumas ultrassonografias, algumas visões desse bebê sendo formado, dessa promessa sendo formada. Nunca te deixarei. Os teus sonhos eu Antes de acontecer a promessa,
Você vai passar por dores de vou parto te antes dessa levar, promessa vir à luz. te conduzir. Algumas dores E vão vir, quando você mas a Bíblia diz que quando dá a luz, a alegria é tão grande saberás que você esquece da dor. todo tempo eu estive ao teu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que
Aplauda forte a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Rei dos reis. Há uma sede no nosso coração. Essa sede é dele. Se eu não deixar ele preencher, eu vou deslocar essa sede para a minha vida sentimental. Você está entendendo? Essa canção foi a que tocou na minha entrada no casamento. Quando eu estava esperando a minha esposa ainda, estava na biblioteca da faculdade, e aí um cansaço muito grande, uma luta muito grande de esperar, eu comecei a chorar e dormi de sono. Aí naquele sono eu vi um anjo vindo ali de longe assim. Eu não sou de ficar inventando que vê anjo não, gente, falei porque eu vi mesmo. E quando ele veio, ele ministrou uma canção. Eu não estava lembrando da canção, ele ministrou, e foi exatamente essa canção. E eu comecei a ouvir: os teus sonhos são meus, os teus problemas são meus, eu vou realizar, os teus sonhos eu realizarei. E por isso eu entrei com essa música. Eu tive um casamento de príncipe, que vai bem além da minha condição financeira. E eu quero que você receba isso, amém? Quantos aqui essa noite não vão aceitar nada menos do que a promessa de Deus? Amém? Não se contente com menos do que a promessa de Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.